Perguntai se é lícito ao homem abrandar as suas próprias provas. Essa questão equivale a esta outra. É lícito aquele que se afoga cuidar de salvar-se? Aquele em quem um espinho entrou, retirá-lo? Ao que está doente, chamar o médico? As provas têm por fim exercitar a inteligência, tanto quanto a paciência e a resignação. Pode dar-se que um homem nasça em posição penosa e difícil, precisamente para se ver obrigado a procurar meios de vencer as dificuldades. O mérito consiste em sofrer sem murmurar as consequências dos males que lhe não seja possível evitar, em perseverar na luta, em se não desesperar, se não é bem-sucedido. Nunca, porém, numa negligência que seria mais preguiça do que virtude. Assim o Evangelho segundo o Espiritismo começa a reflexão de hoje, fazendo-nos lembrar do propósito renovador das provações, além de deixar claro que, se existe uma adversidade, também existe uma solução, cabendo a cada um encontrar o caminho íntimo para a sua redenção. É neste sentido que entendemos que ser provado é mais do que um mero teste para medir a qualidade de nossos ensinos, mas é o momento em que tornamo-nos os verdadeiros responsáveis pela nossa cura e iluminação, transformando-nos também em exemplo de conduta. O Evangelho continua com indagações, entre as quais a primeira questiona se não estaria nos tormentos voluntários uma potencialização para a máxima do Cristo: bem-aventurados os aflitos. Em outras palavras, se a dor é um instrumento de cura exaltado por Jesus, então por que não ir de encontro a ela, aumentando as nossas aflições a fim de evoluirmos mais rapidamente? A partir disso, é importante ressaltar que a dor, por si só, não soluciona absolutamente nada. Tampouco serve de ensino para a alma. Mas o que realmente importa é a forma como se enfrenta o sofrimento. Qual o uso se dá a essa ferramenta? Augusto Cury tem uma explicação interessante, a qual podemos fazer um paralelo sobre o assunto. Em um de seus livros, ele fala sobre o bordão popular: o tempo cura tudo, ensinando que, de fato, o tempo não cura absolutamente nada. O que causa uma transformação profícua e verdadeira na vida de alguém é a forma como usa-se o tempo para reconstruir a sua perspectiva de vida, revisitando memórias dolorosas para modificá-las com um olhar mais maduro e otimista. É assim que, sem esforço pessoal, ou como ensina o Espiritismo sem a reforma íntima, pode passar quanto tempo for, mas as dores não diminuirão. E quem sabe se até não se tornarão mais insuportáveis, já que nada foi feito para mudar aquela situação traumática. Neste sentido, a dor é um instrumento, tal qual o tempo, os quais, quando aliados à boa vontade do homem de bem, ao trabalho árduo em transformar o homem velho no homem novo, daí sim existe a verdadeira cura, a sublime evolução espiritual. Em suma, essa reflexão tem o intuito de deixar bem claro o posicionamento espírita que diz: de nada vale buscar uma dor se ela não tem um propósito, uma intenção positiva e renovadora para a nossa alma e para o bem-estar das pessoas ao nosso redor. Sendo assim, os tormentos voluntários, ou seja, as dores às quais nós mesmos nos submetemos na jornada encarnatória por imprevidência ou ignorância, esses não podem acelerar o nosso progresso. São tão somente outras dívidas acumuladas, que pesarão nos resgates futuros. É assim que entendemos que existe uma diferença gigantesca entre os tormentos voluntários e as provas voluntárias. Porque o primeiro é uma busca egoísta, que não conduz a lugar algum senão às vicissitudes, enquanto as provas voluntárias representam a abnegação e o sacrifício pessoal em favor de outrem. Se pudermos apresentar a ideia de outra maneira, a busca por provações
demonstra que estamos dispostos a sacrificar o nosso egoísmo, o nosso orgulho, nossa vaidade, o nosso ócio e tantas outras tendências que carregamos conosco com o intuito de dignificar a dor. Ora, certamente não é fácil abrir mão do precioso tempo ou dos escassos recursos que temos para ajudar um desempregado ou um órfão. Tampouco é prazeroso passar fome para que outro tenha o que comer. Mas isso nos mostra que, mais do que buscar um sofrimento inútil, aceitar a aprovação em favor do semelhante torna abençoadas as vicissitudes pelas quais se possa passar. Em síntese, sofrer pelo bem dos outros é aceitar a prova da caridade, como Jesus nos ensinou. Não é procurar a dor em vão, tampouco tentar agravá-la sem bons motivos, mas é entender que só na prática do amor é que reside a redenção. É claro que não precisamos abrir mão de tudo o que temos em benefício dos outros. Afinal, poucos conseguiriam aceitar tamanha aprovação. E sabemos muito bem que Deus não coloca sobre nós fardos maiores do que podemos carregar. A grande questão, talvez, esteja nas oportunidades que aparecem no dia a dia, na chance de sacrificarmos algo para aliviar a dor de outrem. Isso sim é subir um degrau na escala evolutiva, pois a intenção é tudo que vale. E este é o ponto principal dessa reflexão. A intenção dignifica nossas ações ou nos reprova ante o teste da vida. Entretanto, mesmo a intenção precisa vir acompanhada de bom senso e de maturidade espiritual para ser bem empregada. Para tanto, o Evangelho nos pergunta: deve alguém pôr termo às provas do seu próximo quando o possa? Ou deve, para respeitar os desígnios de Deus, deixar que sigam seu curso? Um homem está agonizante, presa de cruéis sofrimentos. Sabe-se que seu estado é desesperador. Será lícito poupar alguns instantes de angústia, apressando-se-lhe o fim? Se um homem se expõe a um perigo iminente para salvar a vida a um de seus semelhantes, sabendo de antemão que sucumbirá, pode o seu ato ser considerado suicídio? Essas três questões nos fazem pensar sobre o uso da nossa intenção em concordância com as leis de Deus. De forma resumida, até porque o próprio Evangelho explica categoricamente os itens, se algo fere as leis divinas, mesmo que as intenções sejam as melhores, ainda assim é um crime perante a lei de Deus. Abreviar a vida de alguém é contrário à lei divina. Não matarás. Ainda que seja para poupar-lhe o sofrimento, pois sabemos bem que o sofrimento é exatamente um resgate necessário para o espírito. Amenizar esse resgate é permitido, mas através da ajuda adequada, e não cometendo outro crime, o crime do assassínio ou do suicídio. Fazer tudo o que está ao nosso alcance em favor de nossos semelhantes é essencial, mas é preciso ter muita maturidade para distinguir o que de fato é necessário. Uma coisa é certa, no entanto: quem recorre à morte para aliviar a dor, além de não alcançar seu objetivo, só piora o problema. O que poderia ser quitado em alguns instantes será passado adiante para outras vidas, e o responsável pela morte também cai em débito. Então, não seria melhor sofrer mais um pouco agora do que fugir à prova e precisar sofrer mais lá na frente? Dirigir-se ao socorro de alguém, mas sabendo que a probabilidade de morrer é máxima, também não traz benefício, e pode sim ser encarado como um suicídio, mesmo que sem a intenção de morrer. Da mesma forma que quem morre pelo vício do cigarro, do álcool, das drogas, também desencarna como um suicida inconsciente, pois também não tinha a intenção de se matar, mas por imprevidência foi responsável pelo seu próprio declínio. Desta maneira, este capítulo tenta nos fazer debruçar sobre a interferência significativa que as nossas intenções têm ante as vicissitudes do cotidiano. Todos passamos por situações difíceis, isso é um fato, mas nem todos são capazes
de dignificar suas dores em favor do outro, em benefício da caridade. Jesus nos ensinou a verdadeira intencionalidade geradora da vida, o amor. Amemos, portanto, meus irmãos, o quanto pudermos. Se a vida nos impor provas desse amor, que possamos enfrentar o sofrimento de peito aberto, oferecendo perdão e tolerância, compaixão e misericórdia, servindo antes de pedir. Acima disso, que o Senhor Todo-Bondoso nos ajude a não desviarmos do caminho, reconhecendo que a vida vale muito e que, ainda que o instante seja doloroso, ele é preferível a qualquer alternativa, pois é uma valiosa lição. Não nos preocupemos, portanto, em abreviar as lições alheias, mas cuidemos para que os ensinamentos que nos encontram pela jornada transformem a nossa vida para melhor. E que Deus nos abençoe.